Quando é validado o preço de continuidade? Após a mudança de cor das velas, temos que observar o primeiro e o segundo candles, pois o primeiro candle é a vela da reversão e o segundo é a vela de confirmação. Exemplo abaixo. A gente vai usar essa imagem aqui como referência, tá? Para fazer as explicações. Primeiro passo, identificamos a mudança de cor ou reversão. Dentro daquela imagem, tá? Aqui esse primeiro quadrante aqui a gente identificou a reversão, né, da movimentação de alta para baixa, certo? Ou a mudança de cor, né? Vinha uma sequência de velas verde, apareceu uma vermelha, sinalizando a quebra desse preço, né? E o início de um novo, tá? Aqui a gente tinha uma movimentação de baixa, certo? E foi identificado a reversão, tá? No segundo quadrante aqui, o que acontece? Eu tinha uma sequência de velas vermelhas, apareceu a primeira vela verde, quebrando o padrão anterior, certo? A movimentação anterior, e me indicando que vai fazer uma correção, tá? Aquela movimentação que vinha de baixa, deixa de ser de baixa e passa a ser de alta. Essa é a primeira informação. Segundo passo, identificamos os dois primeiros candles do movimento, onde o primeiro candle é o candle da reversão e o segundo candle é o candle da confirmação. No primeiro quadrante eu tenho a vela 1 e a vela 2, certo? E no segundo quadrante eu tenho a vela 1 e a vela 2 também, onde a minha primeira vela em ambas as situações é a minha vela de reversão, certo? Ou a mudança de cor. E a segunda vela em ambas as situações é a minha vela que valida a reversão, tá? Ela valida o início dessa nova movimentação. Uma informação que não consta aqui no material, mas eu vou passar aqui no vídeo. Com o fechamento da vela 2, né, que é a validação, você tem uma micro tendência, tá? No caso aqui do primeiro quadrante, a gente tem uma micro tendência de baixa, e no caso do segundo quadrante, você tem uma micro tendência de alta. Tá? Essa informação é muito importante e ela potencializa a sua entrada para fluxo, certo? Para a terceira vela, em ambas as movimentações. Terceiro passo, identificamos que o segundo candle da nova movimentação é uma vela de força ou de impulsão de movimento. Aqui a segunda vela é considerada uma vela de força, tá? Porque ela rompe as mínimas, aqui no caso é as mínimas, tá? Da vela passada, e nesse segundo caso ela rompe as máximas, perfeito? O quarto passo, marcamos os 50% desse candle de força. Observação, sempre confluir os 50% com outros pontos fortes. Veja no exemplo acima que os 50% da vela de força vermelha conflui com o primeiro registro de baixa. Já os 50% do candle verde conflui com a última alta mais projeção de alta. Vamos lá. Vamos analisar a primeira situação, tá? A segunda vela do movimento, certo? Eu tenho que ela é uma vela de força, porque ela rompeu a mínima da vela anterior, tá? O que acontece? Qual que é meu ponto de referência aqui? Para validar essa marcação, né? Ou potencializar essa marcação. Essa ponta do pavio aqui, certo? Eu tenho o primeiro registro de baixa, tá? Eu poderia também confluir com essa projeção aqui de baixa também. Perfeito? Agora vamos para o segundo exemplo. Aqui a primeira vela, certo? A segunda vela, ela é considerada a vela de força porque ela rompeu essas máximas, tá? Porém, ó, se você observar, ela rompeu aqui também essa projeção de alta. Então, o paiôzinho em cima da vela, na parte superior da vela vermelha, é uma projeção de alta, tá? Então eu tenho
aqui eu tenho como marcar os seus 50%, certo? Que já torna um ponto de defesa muito forte. E eu confluindo com a projeção e com essa nova alta, tá? Potencializa ainda mais a minha leitura para retração nessa vela, tá? Quinto passo. Assim que o terceiro candle nascer, ele tem que negativar e testar a marcação para validar a nossa leitura. Perceba que em ambas as situações, a terceira vela ela abre simetricamente, certo? Por que é simetricamente? Porque a linha da abertura dela é paralela à linha do fechamento da vela 2, tá? Então ela abre nesse ponto, certo? E com a entrada de compradores ela testa essa nossa linha de defesa, tá? Que é essa marcação de 50%, mais a confluência aqui da primeiro registro de baixa, tá? Então, a partir do momento que ela testa essa leitura, aí você tem que a seguinte confluência para validar sua leitura de put. Você tem uma micro tendência de baixa, certo? Já formada e validada. Você tem que a segunda vela é uma vela de força, certo? E você aqui não tem região de travamento, tá? Então, no que ela abre e sobe, né, que ela faz a negativação, tá? Você tem a validação para jogar ela para baixo, perfeito? O mesmo se aplica aqui nessa situação de compra, tá? Perceba que você tem uma micro tendência de alta já validada, você tem que a vela 2, além dela ser a validação da movimentação, ela é uma vela de força, certo? Que ela rompeu várias situações, né? E também ela rompeu o topo aqui anterior, certo? Você tem aqui a marcação de 50% dela, mais a confluência com a projeção, né, de alta e a nova alta, tá? Então, agora a sua última confluência para validar a sua entrada é a negativação. A vela 3, ela abre simetricamente, ela abre nesse ponto aqui, paralelo com o fechamento da vela 2, certo? E desce. No que ela desce para testar a sua marcação, você tem uma validação para cal, né? Para fazer a entrada de cal, que eu chamo de pullback para a mesma vela, tá? Mas é a retração, que ela testa aqui o centro de cal jogando ela para cima. Perfeito?